Pronto, já são 8h10. Acredito que se algum outro irmão desejar participar, eles vão entrar no decorrer do estudo. Creio também que outros vão acompanhar pelo YouTube, né? Uma vez que nem todos estão disponíveis nesse momento, mas que Deus nos conduza hoje. E a cada um dos irmãos que estão aqui conosco, sejam bem-vindos, tá bom? Novamente vamos realizar um estudo. Hoje vamos falar a respeito do capítulo 7 de Daniel, tá ok? Só que antes eu queria esclarecer alguns pontos. O primeiro ponto é o seguinte: nós não vamos estudar o capítulo todo de uma vez. Por que nós não vamos fazer isso? Porque se a gente for estudar o livro de Daniel, detalhe por detalhe, contexto histórico, os ocorridos, os períodos de tempo e cada elemento da profecia de uma vez só, vamos acabar nos demorando e não vamos conseguir absorver o necessário para a nossa compreensão. Então, o que foi que eu decidi? Vamos estudar em 3 partes. Hoje, a parte 1. O que nós vamos ver hoje? Basicamente, como o próprio título do estudo diz, o grande mar e os 4 animais, está certo? As 4 feras do capítulo 7. Na parte 2, que é o nosso próximo estudo, a gente vai estudar o chifre pequeno de Daniel capítulo 7, né? Os 10 chifres. A gente vai ver um pouquinho dos 10 chifres, a gente não vai se detalhar muito, porque não é necessário, mas a gente vai se demorar mais vendo a respeito da ponta pequena do 4º animal do capítulo 7. E no terceiro e último estudo, nós vamos fazer considerações a respeito do juízo celestial que acontece também no capítulo 7, tá bom? Vamos iniciar o nosso estudo de hoje com uma oração, pedindo auxílio do Eterno na nossa compreensão da sua palavra. Senhor meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos. Essas pessoas, meu Pai, que estão aqui, tantos que estão no Zoom, como os que estarão no YouTube, que eles possam, meu Pai, de fato, estar com o coração aberto para aprender a respeito de Tua palavra. Que hoje essa ministração seja conduzida pelo Teu Santo Espírito. Que Cristo Jesus, que está a interceder por nós, possa nos observar e possa, meu Pai, nos abençoar com a compreensão da Tua palavra e escrever nosso nome no livro da vida, meu Pai, para que possamos ser salvos. É isso que eu te suplico, te agradeço. Conduz a mente de cada um que está aqui à Tua verdade. Nos direciona, nos encaminha na Tua salvação, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai ver praticamente esse gráfico, tá certo? Todos os dias de nosso estudo, que é a estrutura do livro de Daniel. Você pode ver que eu dividi ele em 2 partes. A parte esquerda são os capítulos históricos e a parte direita são os capítulos proféticos do livro de Daniel. Para quem acompanhou o convite que eu fiz, que eu gravei para participar do estudo do grupo, do livro de Daniel, né, do grupo da Vara Adonai, que é o nosso grupo, eu comentei no vídeo que iríamos estudar não apenas os capítulos proféticos, mas também os capítulos históricos. Por que a gente não está estudando os capítulos históricos? Por que a gente vai pular logo para os capítulos proféticos, né? Porque você pode ver aí que os capítulos históricos abrangem capítulo 1, capítulo 3, 4, 5 e 6. Por que a gente não vai estudar? Porque eu quero, primeiramente, trazer o conteúdo profético para a gente ter uma noção das profecias do livro de Daniel, ter uma noção base ali, principalmente para quem está tendo o primeiro contato. Depois, quando a gente finalizar todas as profecias, encerrando lá no capítulo 12, com a profecia dos 1.335 dias, a gente vai reiniciar o estudo e aí sim, vamos estudar capítulo por capítulo, incluindo os históricos. E com os proféticos, a gente vai poder dar uma detalhada a mais, tá bom? Uma vez que a gente já vai ter um panorama geral dos capítulos proféticos. Hoje a gente vai estudar justamente o capítulo histórico. O capítulo histórico é o segundo capítulo profético do livro de Daniel. Por favor, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, e aí nós vamos acompanhar a leitura. Para os irmãos que não têm uma Bíblia aí disponível, pode ficar tranquilo que nós vamos ler o texto também no slide. Primeiro ponto, antes de a gente estudar as profecias do capítulo 7, é a gente falar sobre o método de interpretação profética. Por que isso é importantíssimo? Porque senão você pode ser enganado por um método errado, um método errôneo, e passar a sua vida toda crendo numa interpretação que não tem base bíblica, né? Como que a gente descobre o método para interpretar as profecias? De antemão, peço aos irmãos que estão com o seu microfone ligado, para poder desligar e a gente conseguir ter uma melhor compreensão. Eu agradeço a todos. Baseado em Daniel 2, a gente nota que o método de interpretação das profecias mais coerente com o contexto bíblico
é justamente o método histórico, que é o que a gente também conhece como historicismo. Ele vê o cumprimento literal da profecia desde o tempo do profeta até o tempo do fim. A gente pode notar isso muito claro na profecia da estátua do sonho de Nabucodonosor, na qual você vê que ele começa se cumprindo desde a época do profeta Daniel, quando ele estava no exílio babilônico, até o tempo do fim. Nós estudamos isso semana passada. Vimos que a profecia do capítulo 2 começa no tempo exato do profeta, abrangendo o reino da Babilônia, e se estende em toda a história terrestre, pegando ali os principais reinos que tinham hegemonia sobre o mundo, em seu respectivo tempo, obviamente. A gente viu que começa com a Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma, as tribos germânicas, que é a atual Europa, e depois a volta de Jesus e o estabelecimento do reino de Deus na Terra. É assim que a gente deve interpretar. Por que eu falo a respeito da nossa escola de interpretação? Porque também existem outras. Que outras são essas? Vocês podem ver aí no slide. Tem o preterismo, o futurismo, perdão, e o idealismo. Eu vou falar aqui rapidamente como que cada escola dessa interpreta. O preterismo é uma das mais utilizadas, né, um dos métodos de interpretação mais utilizados, principalmente nas igrejas evangélicas, que põe as profecias como se cumprindo no passado. Você vê principalmente ali nas profecias do Apocalipse. Para eles, melhor dizendo, a única profecia para o futuro, né, seria ali uma possível volta de Jesus. Alguns dizem isso, mas alguns creem até mesmo que Jesus já voltou no ano 70. Ou seja, eles põem todas as profecias se cumprindo ali até o ano 70 da nossa era. Eu não sei de onde alguns tiram que Jesus voltou no ano 70, se a gente vê que os detalhes da volta de Jesus é literal, né? Ele vai se manifestar nas nuvens do céu como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente, né? Todo olho verá. Assim, a volta de Jesus é algo literal, audível e visível, mas o pessoal da escola de interpretação preterista diz que ele já voltou no ano 70. Não sabemos como isso aconteceu, mas para eles as profecias se cumprem no futuro, no passado, melhor dizendo, já se cumpriram no passado, não tem nada do futuro. Tem a escola futurista. A escola futurista também é uma escola muito utilizada para interpretar as profecias. Como vocês já sabem, põe tudo para o futuro. Para a escola de interpretação futurista, por exemplo, no livro do Apocalipse, apenas a carta às 7 igrejas se cumpriram no passado, né? Que é justamente no tempo de João. O restante, começando ali com os selos, passando pelas trombetas, tudo vai acontecer só no futuro. Nada aconteceu ainda. Você vê que isso não tem respaldo bíblico, principalmente na profecia de Daniel capítulo 2. Você vê que Daniel não põe nem tudo para o passado e nem tudo para o futuro, mas vai passando pela história. E você tem a última, que é o idealismo, né? A escola profética idealista. O que essa escola profética faz? Ela é a mais estranha, digamos assim. Para ela, as profecias têm apenas significados espirituais e simbólicos. Não tem nenhum cumprimento na vida real, em nosso presente estado, no nosso mundo. Para eles, as profecias não afetam em nada no nosso mundo. Elas são apenas ali passagens, trechos simbólicos, espirituais, que não têm nenhuma implicação na nossa esfera terrestre e física. Você vê que também é um absurdo, porque a profecia de Daniel capítulo 2 já começa apontando para o reino de Nabucodonosor. E o reino de Nabucodonosor é algo que existiu em nosso planeta, em nossa condição física. Então, você vê assim. Alguém fez alguma pergunta aqui? A gente pode responder rapidinho. E o Império do Egito não entra nesses impérios, não? Depende. Não no livro de Daniel, tá ok? No livro de Daniel, o Egito não entra por um simples motivo. Porque, como eu falei, o método de interpretação histórico começa do tempo do profeta até o tempo do fim. Você vê isso lá em Daniel capítulo 2. Ou seja, começa a contagem com Babilônia. O Egito, que era uma grande potência no passado, já tinha deixado de exercer seus poderes. O Egito foi lá na época do Êxodo, tá? Muito tempo depois do profeta Daniel. Só para você ter uma ideia, era cerca de 1000 anos antes do profeta Daniel. Então, o Egito não entra nas profecias aqui. Qual a nossa interpretação adventista e a interpretação bíblica? Obviamente, é o historicismo, tá bom? Claro, cada um interpreta do jeito que bem
desejar. Todavia, devemos ter em mente que a Bíblia é o guia para a verdadeira interpretação das profecias, o contexto. Tá bom? O texto já começa declarando o seguinte, Daniel 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Como eu também vou trazer aqui em todos os estudos, quando houver claramente uma data ali no verso inicial, esse evento vai ocorrer no ano de 556 antes de Cristo, tá ok? Belsazar, neto de Nabucodonosor, estava aqui vigente como o rei da Babilônia no ano de 553. Considerações preliminares, né? Vamos ler o verso 1 por completo? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Primeiro ponto a gente considerar, irmãos, é a primeira visão de Daniel. Lembre-se, o capítulo 2 era o sonho de Nabucodonosor. As visões de Daniel e os sonhos de Daniel começam no capítulo 7. Segundo ponto, voltamos para o reinado de Belsazar. Por que voltamos para o reinado de Belsazar? Porque se você estuda o capítulo 6 do livro de Daniel, você vê que o contexto é Daniel na cova dos leões. O reinado dos babilônicos já havia passado. Quem estava dominando o mundo agora eram os persas, se cumprindo ali a segunda parte da profecia do capítulo 2 da estátua, né? Peito e braços de prata, representando o império da Pérsia. Ou seja, o capítulo 6 já estava muito à frente do conteúdo do capítulo 7, num período de tempo, tá bom? Só que no capítulo 7, o que vai acontecer? O profeta ele vai voltar, vai encerrar o conteúdo histórico do livro, vai começar a falar só de profecia. E quando Daniel teve essa visão e sonhos, né? Do capítulo 7, ele ainda estava sobre o governo, sob jurisdição dos reis da Babilônia. A Babilônia ainda não havia caído para a Medo-Pérsia. Como eu falei aqui, a gente ainda está no ano de 553, aqui no capítulo 7. Babilônia só iria cair no ano de 538 antes de Cristo, tá bom? E a última consideração, a gente inicia a segunda parte do livro de Daniel, os conteúdos proféticos. Vamos fazer agora uma leitura do texto. A partir do versículo 1, quem tiver sua Bíblia pode acompanhar. Quem estiver sem sua Bíblia no momento, pode acompanhar o texto na tela comigo. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu os sonhos. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Verso 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante as minhas visões da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do grande mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé, em 2 pés, como um homem. Ele foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhes diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Eu queria só fazer uma observação aqui com o irmão Roberto, que está responsável pela sala. Tinha como ele colocar a câmera do celular que eu estou utilizando para os irmãos observarem. É bom que os irmãos conseguem acompanhar melhor, né? A webcam, se for possível, no caso. O texto continua dizendo: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência, ou arrogância, ou blasfêmia, tá? São todos sinônimos. Continuei olhando até que foram postos nos tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente.
Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Vamos ler até o verso 18, tá? Enquanto eu olhava nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará e jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões na minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso, tá bom? Isso daqui é um diálogo entre Daniel e o seu anjo intérprete. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Bom, o capítulo ele vai até o verso 28, se eu não me engano, até o verso 28, todavia não é necessário que a gente leia mais versículos, tá bom? Até aqui já está suficiente para a gente compreender o que a gente vai estudar hoje, a saber, os quatro animais. Quando a gente trabalha com esse elemento da profecia, é muito importante a gente analisar os detalhes iniciais para compreender o que vem depois. Nós vimos o seguinte: a visão, ela começa a ser descrita a partir do versículo 4, a partir do versículo 2, melhor dizendo, até o versículo 14. Versículo 2 ao 14 é a descrição da visão. Os versículos posteriores é um diálogo entre Daniel e o seu anjo intérprete a respeito daquela visão que Daniel tinha recebido, tá bom? Em seu sonho. O primeiro elemento, o primeiro conteúdo desse sonho é justamente os quatro ventos do céu e o grande mar. Vamos aqui buscar interpretar o que significam os quatro ventos do céu? Pois bem, na tradição bíblica, no conhecimento geral da Bíblia Sagrada e do pensamento dos profetas, vento nada mais significa do que agitação política, guerra e luta entre as nações. Eu coloquei aqui alguns textos que os irmãos depois podem abrir e analisar como que eles trazem o entendimento de que a presença de ventos na profecia representa agitação política, guerra e luta entre os povos. Mas eu vou citar apenas um destes, que é Jeremias 49, versículo 36 ao 37, que diz o seguinte: Trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro cantos da terra, e os dispersarei na direção de todos esses ventos. E não haverá país onde não cheguem os fugitivos de Elão. Farei com que o povo de Elão trema diante dos seus inimigos e diante dos que querem matá-los. Farei vir sobre os elamitas o mal. Está falando aqui das nações, tá certo, profeta? O furor da minha ira, diz o Senhor, e os enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Nesse texto, o profeta Jeremias vai citar algo contra uma província chamada Elão. E o interessante é que o profeta vai destacar o que eu coloquei em negrito aí no primeiro verso, ó, que Deus falou que traria sobre Elão os quatro ventos dos quatro cantos da terra. E quando você analisa o contexto, o que eram esses ventos? Eram justamente outras nações, com o objetivo de causar contendas, com o objetivo de causar guerras. Esse é o pensamento a respeito dos ventos na profecia, tá certo? Mas agora essa questão da quantidade, quatro ventos do céu. O que significa quatro ventos do céu? Amigos, é muito simples, são os quatro pontos cardeais que a gente tem nessa terra, né? O sul abaixo, o norte acima, aí você tem ali o leste à direita e o oeste à esquerda, tá certo? É os quatro pontos, a totalidade das dimensões terrestres, tá bom? E o que significa o mar?
Má, em profecia, significa conjunto de povos, né? As nações da terra. Você tem um exemplo ali de Isaías 17, verso 12 ao 13. Olha só o que o profeta vai dizer, muito interessante, muito revelador. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as águas impetuosas. As nações rugem como as muitas águas, ou seja, os povos são representados pelas águas. Então, vamos aqui tirar uma breve conclusão a respeito dos ventos e do grande mar, das águas. O vento é a agitação política e o mar representa as pessoas, todas as nações, todas as entidades que a gente tem na Terra, né? Indivíduos, todas as pessoas. Então, você, nesse momento, encaixa essas duas interpretações e vê que a profecia nada mais está querendo dizer que o que viria para frente estaria relacionado, tá certo, com reinos que surgiriam, um sobressaindo o outro, e isso seria ocasionado por meio de contendas. E esses reinos buscariam dominar toda a dimensão territorial terrestre enquanto eles vigenciassem aqui na Terra, tá certo? Vamos lá. E os quatro animais? O que de fato são os quatro animais? E amigos, animais em profecias nada mais significa do que reinos, tá bom? São reinos. Você pode ver lá no verso 17, a gente leu esse verso e fica muito claro. Estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. O texto fala de reis. Algumas pessoas acham que são indivíduos, mas calma, que reis em profecia também é sinônimo de reinos. Você pode ver isso lá em Daniel 7, verso 23, a qual o anjo vai dizer, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Simples. Você vê que o quarto animal é considerado um rei, mas depois é chamado de um quarto reino. Ou seja, é uma entidade, uma nação, um poder político. Vamos agora continuar. Alguém comentou alguma coisa no chat? É só um ponto. Pronto, exatamente, irmão. Avança e depois a gente vê. Pronto, exatamente. Pois bem. Esses quatro animais, essas quatro feras, eles têm um significado já no mundo bíblico, tá certo? Representam uma grande violência ali. Você pode dar uma olhada no texto de Oséias, capítulo 13, verso 7 ao 8. O profeta vai dizer o seguinte: sou, pois, para eles como um leão, como um leopardo espreito no caminho. Viu que duas entidades desses animais são evocados lá no livro de Oséias? Já apareceu aqui o leão e o leopardo. Aí o texto continua: como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei e os romperei a envoltura do coração. Como leão, ali os devorarei e as feras do campo os despedaçarão. Você vê que três animais aqui do capítulo 7 aparecem lá em Oséias, né? Representando ali a ferocidade desses animais, né? Aí a gente pode ver aqui no final, ó, esses quatro animais conquistam seu domínio através de guerras, conflitos. Isso já ficou muito claro. Antes de a gente começar a interpretar, começando pelo leão, eu queria citar o seguinte. As profecias, eles têm um método de se interpretar, que é você utilizando o paralelismo e a intertextualidade. Como assim paralelismo e intertextualidade? Simples. O que a gente vai ver aqui no capítulo 7 nada mais é do que um desdobramento com detalhes diferentes de algo que a gente já viu antes. Ou seja, a visão da estátua, o sonho, melhor dizendo, de Nabucodonosor, da estátua lá no capítulo 2. Isso é muito claro. A gente vai ver isso posteriormente no decorrer dos animais que veremos aqui, tá certo? Primeiro animal, o leão. Leão alado, né? O paralelismo entre Daniel 2 e 7 indica claramente ser Babilônia, né? O leão e águia, né, as asas de águia, são dois animais comumente usados na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, como símbolos de Babilônia, tá certo? Você vê ali que a ideia de ferocidade, força, rapidez e realeza também é evocada pela entidade desse animal. Não apenas isso, mas vou trazer um pouquinho aqui o contexto histórico, tá certo? De Babilônia. Eu não coloquei a imagem aqui por esquecimento, mas depois você pode pesquisar as imagens ilustrativas das paredes das muralhas de Babilônia. Você nota o seguinte:
Eu tenho até um livro aqui que ele ilustra um pouco na capa. Vou até mostrar para os irmãos, que é esse livro aqui, ó. Não sei se ele vai focar a câmera. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para focar e os irmãos vão conseguir acompanhar. Pronto. Se os irmãos olharem para a minha câmera, vocês estão vendo aqui um leão, né, na capa desse livro. E parece que ele está ali contido, presente em uma muralha, né, em um muro. Isso daqui é uma representação ilustrativa justamente das muralhas de Babilônia, porque Babilônia era conhecida na época justamente pela entidade desse animal. Esse animal trazia à tona a mente das pessoas o reino da Babilônia, tá certo? E você já vê muito claramente que Babilônia se encaixa nessa entidade. Não apenas isso, mas a descrição do que aconteceu com esse leão alado, né, parece apontar para a experiência de Nabucodonosor descrita em Daniel 4. Um leão que é posto de pé e é lhe dado coração e mente de homem. Você vê que isso tem uma clara ligação com o texto lá de Daniel capítulo 4, um texto que traz à tona a queda ali temporária de Nabucodonosor no seu reino, na qual Deus ali põe Nabucodonosor para viver como um animal durante 7 tempos e depois traz novamente o entendimento a Nabucodonosor, né? Essa mudança ali de coração para coração de animal que foi concedida a Nabucodonosor e novamente depois dos 7 anos coração de homem, isso faz uma ligação clara com essa questão do leão, tá certo? E quando a gente dá uma analisada, vemos que não trata-se apenas de Nabucodonosor, mas de todo o império neo-babilônico. Vamos para o próximo animal, uma vez que já ficou claro que já começamos com Babilônia, o restante agora não fica difícil. Basta apenas observar quem vem após o reino da Babilônia, que é o urso corcunda e faminto, tá certo? Alguns detalhes são apresentados nesse animal, nesse reino, que é muito interessante. Observe só, o texto diz, né? Já lemos o texto, tá bom? E o texto diz que ele tinha um lado mais alto que o outro, né? Ele basicamente tinha um ombro assim mais alto que o outro, né? Um pouco corcunda ele. E isso é um paralelo com os 2 braços da estátua, né? Você vê que ali ele tem um ombro mais alto que o outro, representando justamente a soberania de um reino sobre o outro, né? No caso, seriam os medo-persas, na qual os persas se sobressaíram aos medos, né? A gente vê que isso acontece no ano de 550. A gente vai ver isso um pouco melhor lá no capítulo 8, né? Quando a gente falar dos 2 chifres do carneiro, a qual um chifre subiu e tornou-se maior que o outro. No ano de 550, o rei da Pérsia, chamado Ciro, ele vai se rebelar contra ali o último rei da Média, né? Que era Astias, e ali conhecido como a revolta dos persas, e ali depois os reinos vão ser unificados após essa revolta, essa revolução, melhor dizendo, né? E aí justamente esse é o ponto que o texto bíblico traz a respeito do urso, um lado maior que o outro, justamente apresentando que a Pérsia se sobressaiu à média, tá bom? O texto diz também que ele tinha 3 costelas na boca. Essas 3 costelas representam as 3 principais conquistas dos Medo-Persas, a saber, o Império da Lídia, em 540, o Império da Babilônia, em 539, e o Império do Egito, em 525. Mas o texto continua dizendo o seguinte: levanta-te e devora muita carne, né? A Pérsia não conquistou só esses reinos, ela conquistou boa parte dos reinos ali mundiais, tá bom? E assim ela exerceu sua soberania. A gente tem um paralelo assim absurdo, muito nítido, com o capítulo 8 na visão do carneiro, tá bom? Carneiro de 2 chifres ali. A gente não vai ler o texto que está aqui, para a gente não se prolongar, até porque o nosso foco não é o capítulo 8, mas eu estou só dando assim já uma pincelada para os irmãos a respeito do paralelismo contido no texto, né? Do mesmo jeito que aqui o urso tem um lado maior que o outro, 3 costelas na boca, o carneiro, lá do capítulo 8, tem um chifre maior que o outro, né, que sobressai ao outro, e dá amarradas para as 3 direções, tá certo? Para 3 direções. E aí, representando essas 3 conquistas, né? A Lídia, a Babilônia e o Egito. O quarto animal é justamente o leopardo, né? Leopardo com 4 asas e 4 cabeças, né? Coloquei aqui o leopardo turbinado, né? Justamente por essas 4 asas trazerem a noção de extrema rapidez, né?
A gente pode ver aqui que a figura do leopardo evoca ferocidade, ele está entre os 3 animais mais ferozes do mundo bíblico, segundo Oséias 13, verso 7, extrema rapidez, segundo Abacuque 1, verso 8, e, em especial, essas 4 asas representam, assim, uma rapidez mais intensa do que o normal para um rei naquela época, e você vê que representa nada mais nada menos que o Império da Grécia. O Império da Grécia que vem depois do Império da Medopérsia. Simples assim. Aliás, eu coloquei aqui um texto no final, da qual o principal rei da Grécia, Alexandre o Grande, ele olhava, né, contemplava o seu império. Ao final de uma grande campanha, olhando para o Oriente, chorou porque não havia mais nada a ser conquistado. Do mesmo jeito que a profecia diz que o leopardo, ele domina, né, foi-lhe dado o domínio sobre toda a extensão terrestre. O Império da Grécia, em cerca de apenas 10 anos do reinado de Alexandre o Grande, desde quando ele tinha 20 anos de idade, que é quando ele começa a governar, até os seus 30 anos, ele já havia dominado ali os reinos do mundo conhecido naquela época, né? Em extrema velocidade, extrema rapidez. As cabeças do leopardo. A gente sabe que em profecia, cabeça também é sinônimo de reino, tá bom? E você nota o seguinte, antes de a gente falar a respeito das cabeças, o slide que está presente agora, ele vai falar a respeito da velocidade, né? Eu vou trazer novamente um paralelismo, uma ligação com o capítulo 8, na qual o bode, que também representa a Grécia, lá no capítulo 8, né? Tendo um paralelismo claríssimo com o leopardo, o bode corre tão rápido que ele nem sequer toca o chão, ou seja, ele está literalmente voando em suas conquistas, né? Por causa dessa sua extrema rapidez. As cabeças do leopardo aqui representam, né, os 4 reinos que se ramificaram ali na Grécia, dentro da Grécia, né? Do mesmo modo que o bode, melhor dizendo, lá do capítulo 8, depois da quebra do grande chifre, representando o reinado de Alexandre, diz que 4 chifres saíram em lugar daquele grande chifre. E esses 4 chifres apontavam para os quatro ventos do céu, ou seja, para os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, tá bom? Representando ali uma divisão do Império Grego. É justamente isso que representa as 4 cabeças do leopardo, uma divisão do Império Grego após a morte de Alexandre o Grande, tá bom? Você vê isso claramente lá no bode, né? Que fala lá no verso 21 e 22 do capítulo 8 o seguinte: o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Eu coloquei um comentário aqui embaixo, tá certo? Após a morte de Alexandre, a Grécia foi dividida em 4 reinos, dirigido por 4 reis. Depois da morte de Alexandre, o que vai acontecer? Alexandre o Grande vai morrer, com 33 anos de idade. Ele tinha um filho chamado de Filipe, tá bom? Filipe. Só que o que vai ocorrer? Esse filho dele era muito jovem ainda. Alexandre morre só com cerca de 32 a 33 anos de idade. Os historiadores não têm ali uma idade definitiva. Alguns dizem que ele morreu com 32, outros falam que ele morreu com 33, mas foi nesse período de tempo. Ele tinha um filho ainda muito jovem, ele ainda era um adolescente. E o que vai acontecer? O filho de Alexandre, ele vai ser assassinado, tá certo? Irmãos, para quem está fazendo perguntas, a gente vai responder ao final, tá certo? Não se preocupe, a gente vai focar e responder, procurar, obviamente, né? Não que saibamos de tudo, obviamente não, mas vamos procurar, à medida do possível, responder as perguntas. Continuando, o filho de Alexandre, ele vai ser assassinado. E aí não havia mais nenhum herdeiro para governar a Grécia. O que vai acontecer? Vai restar apenas os 4 generais. Tudo bem, irmão, pode ficar tranquilo. No final a gente vai dialogar. Se o irmão quiser até ligar o microfone e conversar conosco, será um prazer. Depois disso, os 4 generais de Alexandre, eles vão ali querer o poder da Grécia. Para eles não entrarem em confusão, em briga, eles vão dividir a Grécia em 4 reinos, né? E ali o general Seleuco vai ficar com a parte ali
que ficava com a Síria e Babilônia. O general Lisímaco, né, o segundo general, vai ficar ali com o que estava sendo dominado na Trácia e noroeste da Ásia Menor. Vai ter Ptolomeu, que vai ficar com as terras do Egito, que foram conquistados pelos gregos também. E o último general, Cassandro, né, vai ficar ali com a capital da Grécia, né, a Macedônia, né? Ou seja, esses 4 generais representam as 4 cabeças do leopardo. Seleuco, olha só, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro, tá bom? Nós vamos ver novamente isso lá no capítulo 8. E a gente tem o último animal, o animal conhecido também aqui no texto como terrível e espantoso. Eu vou dizer para vocês, gente, esse é o animal mais fácil de descobrir quem ele é, por causa do elemento contido nele. Primeiro ponto, ele surge depois do terceiro reino, a Grécia. Ele é mais forte e terrível do que os reinos que precederam Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Isso é muito importante eu dizer também, porque na língua original, quando você dá uma lida ali no texto em aramaico, você vê o seguinte: cada reino que vem após o outro representa também uma força maior, uma entidade mais poderosa e mais cruel. Então você já dá uma analisada, um reino mais forte que a Babilônia, que a Medo-Pérsia e a Grécia. E ele devora toda a terra e despedaça tudo que encontra pela frente. Ora, não podia ser nenhum outro reino a não ser o Império Romano, até porque o paralelismo está muito claro com as pernas da estátua do capítulo 2. Ora, capítulo 2, verso 40, falando a respeito das pernas que representa Roma, diz que, como ferro, que tudo quebra e esmiuça, ele quebrará em pedaços todas as coisas, e assim ele fará, e esmiuçará essas coisas. Você vê isso lá em Daniel 2, verso 40. E quando você vai para o texto de Daniel 7, verso 7, você vê a mesma coisa. O animal terrível e espantoso tinha dente de ferro, fazia em pedaços e pisava aos pés ao que sobejava. Ou seja, ele devorava tudo e ainda pisava naquilo que caía de sua boca. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Se dá analisado que o elemento do ferro é justamente representando Roma. Uma vez uma pessoa me fez a seguinte pergunta. Uma pergunta interessante. A respeito do quarto animal, fala também que ele tinha unhas de bronze, né? As unhas dele eram de bronze. E a pessoa me perguntou o que significa as unhas de bronze do quarto animal, porque o texto diz que apenas os dentes são de ferro. Uma maneira de a gente interpretar essa parte do bronze no animal é lembrando da estátua do capítulo 2, o quadril de bronze. O quadril de bronze representava justamente a Grécia. Por que elementos da Grécia estão contidos no quarto animal? Quem conhece de história romana sabe que no meio do povo romano havia a cultura grega, o que era conhecido como cultura helenística, tá certo? Cultura greco-romana. Ou seja, o império era dos romanos, mas dentro do império romano tinha pensamento grego. O pensamento do povo era o mesmo pensamento dos gregos anteriormente, tá certo? Por isso, por causa desse detalhe, é que a profecia vai dizer que ele tinha unhas de bronze, representando ali o Império da Grécia, né? A cultura grega, melhor dizendo, que estava presente ali dentro de Roma. Nós finalizamos por aqui, mostrando esse slide, né? Que vai trazer ali à tona todos os paralelismos que vimos até aqui. A estátua do capítulo 2 e os 4 animais do capítulo 7. Cabeça de ouro da estátua e leão representa a Babilônia. Peito e braços de prata e o urso, Medo-Pérsia. Quadril de bronze, quarto animal, né, que é o leopardo de 4 cabeças e 4 asas, a Grécia. Pernas de ferro representa ali o animal com dentes de ferro do capítulo 7, que é Roma. E os pés, a gente viu que são as 10 tribos germânicas, tá certo? É uma interpretação. Obviamente, a gente não pode cravar assim, porque há outros pensamentos, principalmente da inclusão da Igreja Católica Romana ali. As interpretações são válidas, tá, gente? Nenhum ser humano é infalível. A gente pode depois corrigir uma interpretação que a gente sustentou errado. Nenhum ser humano é inerrante, infalível. Isso não existe. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa, mais Deus abençoa. Mas até agora a gente vê que a interpretação mais óbvia é que seja as 10 tribos germânicas ali representadas nos pés da estátua. Pois bem,
representando ali os 10 chifres, né, do quarto animal, que a gente não viu ainda, e a questão do chifre pequeno, que vai ser o nosso próximo estudo, tá certo? Então, no nosso próximo estudo, gravem aí. Daniel, capítulo 7, parte 2. Vamos estudar os 10 chifres do quarto animal e também o chifre pequeno do quarto animal. O 11º chifre é que tinha olhos e boca, né, que falava com insolência. Esse chifre é a entidade que mais vai chamar a atenção de Daniel e é uma entidade que vai trazer algo inédito na profecia, que é um período de tempo, conhecido como o famoso período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Os 3 anos e meio, representado por 1.260 dias proféticos, né? Ou seja, 1.260 anos. Mas isso é conteúdo do nosso próximo estudo, essa misteriosa entidade do chifre pequeno. Pois bem, finalizamos por aqui. Aqui tem uma referência bibliográfica, tá, dos materiais que eu utilizei. Não utilizei muitos materiais, utilizei apenas 3, né, até porque tem alguns aqui que eu ainda não dei uma estudada, mas esses 3 foi o suficiente para a gente poder fazer o nosso estudo de hoje, que é justamente o material do Jacques Ducan. Eu estou com todos eles aqui. O material do Jacques Ducan eu queria recomendar muito para vocês, né? Segredos de Daniel. Eu vou desativar aqui eu vou desativar esse desfoque, que é para os irmãos poderem ver os livros. Eu recomendo muito vocês terem, tá bom? Que é esse aqui, Segredos de Daniel. Todos eles estão disponíveis na casa publicadora, tá? Nenhum é difícil de se encontrar. Do pastor Jacques Ducan, excelente esse livro, porque ele traz o contexto judaico para poder nos ajudar a compreender o texto. Esse livro aqui também, o livro de Daniel, do doutor Elias Brasil, ele é brasileiro, tá? E tem esse último aqui, que é um pouco mais volumoso, tá? Ele é de um teor mais acadêmico mesmo. Frank Holbrook, ele compilou ali os melhores artigos, né, que a nossa igreja tem, que as nossas academias têm, melhor dizendo, né, os nossos campos acadêmicos, sobre o livro de Daniel, tá bom? Vai tratar ali, começando sobre a data, né, do livro de Daniel, porque a gente sabe que existem algumas interpretações diferentes, dizendo que não foi Daniel que escreveu o livro dele. Esse livro aqui vai analisar e vai provar, né, em contexto histórico, de que o livro de Daniel foi escrito por Daniel, vai trazer ali uma correta interpretação do capítulo 2, capítulo 7, 8, 9 e capítulo 11, tá certo? Ele vai trazer vários artigos de alguns teólogos, melhor dizendo. Os melhores que a gente tem na nossa igreja, né? Ele é uma compilação de artigos acadêmicos. São basicamente esses 3. Vocês podem encontrar na Casa Publicadora Brasileira. Tem outros aqui, mas eu não vou recomendá-los a princípio, nesse momento. Por hoje foi isso. Agradeço aos irmãos pela sua presença, né, os que acompanharam no YouTube, os que ainda vão assistir, e aguardamos, irmãos, em um próximo estudo. Mas vamos finalizar com oração, e após a oração nós vamos abrir espaço para diálogo a respeito do que vimos hoje. Por favor, abaixe sua fronte e ore comigo nesse momento. Senhor meu Deus, meu Pai, a Ti eu sou grato pela oportunidade que nos deste de estudarmos um pouco da Tua Palavra. Vimos hoje, meu Pai, um conteúdo básico a respeito da profecia, os 4 animais, mas que nossa mente, nosso coração possa estar aberto a Ti. Que cada pessoa que esteve presente aqui hoje, meu Pai, seja de fato iluminada pelo Teu Santo Espírito. Se o Senhor a trouxe aqui, é para que nós possamos juntos, meu Pai, como um povo, buscar a compreensão da Tua Palavra. E que tenhamos a humildade, meu Pai, de entender que a Tua Palavra é a própria verdade. E contra ela não há argumentos, pois nela se encontram todos os fatos necessários para a nossa compreensão de Ti. Agradecemos, meu Pai, por deixar essas profecias aqui disponíveis e nos dar o conhecimento dela, para que possamos, meu Pai, cravar em nossa mente que Tu és o Senhor de toda a história. É isso que eu te suplico, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Agradeço também ao irmão Alberto, que disponibilizou a gravação, né, um irmão na fé, está ajudando a gente, né. Agradeço também ao irmão Jabes, que está aqui conosco, e todos que estão presentes, tá bom? Agora vamos, se o irmão Alberto estiver aí, puder ligar o microfone, você poderia ler as perguntas para mim, irmão? Porque eu não estou conseguindo dar uma olhada aqui. Então, deixa eu ver. Bom, você já respondeu no Império Egípcio. Então, eu não sei se é Del, eu não sei se é um irmão ou uma irmã.
Mas ela está perguntando, né, se os animais são reinos antigos ou os países de hoje. E se é, qual seriam? Pronto, irmã, irmão, não sei quem é, mas a gente viu que o texto ele abrange toda a história, tá? Abrange principalmente reinos que já passaram. A gente viu ali, começa com Babilônia, depois a Pérsia, depois a Grécia, depois Roma. Aí, no próximo estudo, nós vamos ver quem são os 10 chifres e quem é o chifre pequeno, tá bom? Mas se eu pudesse citar os únicos reinos contemporâneos que nós temos atualmente, os únicos elementos que a gente tem na profecia que existem ainda hoje são os 10 chifres, porque a gente sabe que os reinos germânicos ali, eles evoluíram e passaram a se tornar os países europeus. E você tem também o chifre pequeno, que é a Igreja Católica Romana, que é uma entidade que ainda existe hoje, né? Aliás, ela só vai ser destruída pela manifestação do reino de Deus. Então, só esses dois são contemporâneos, o resto, tudo já passou. Que pelo ponto aqui, Caio, só para considerar, a parte da Babilônia, ela é como se fosse o Iraque hoje, entendeu? A Medo-Pérsia, ela ficaria onde é o Irã, tá? Aí Roma é Roma, na Itália, e a Macedônia, que, né, é a Grécia de hoje, tá? Só para vocês terem uma noção, que eu acho que é isso que ela estava tentando perguntar aqui. A outra parte é que ela está falando se é mesmo, quer dizer que Alexandre o Grande, então, está na Bíblia. Pronto, eu consegui abrir agora. Tem aqui a pergunta dela, né? Esses animais são reinos antigos ou países de hoje? Quais seriam? Muito obrigado, irmão, por responder. Eu pensava que ela estava perguntando se ainda existia um ainda hoje, né? Ah, Mas não, é sim. exatamente isso. Babilônia, o que é o atual Iraque, e a Medopécia, que é o atual Irã, né? Exatamente. Agora a parte do Alexandre aí. Ah, o Alexandre o Grande, sim, ele aparece na Bíblia, sim. Ele aparece ali de forma mais explícita lá no capítulo 8, né, irmão Daniel? Quando fala a respeito do chifre notável na cabeça do bode, né? Representando ali o grande rei da Grécia, né? Que ele é responsável por derrotar a Pérsia, né? A gente vê que ali não pode ser nenhum outro a não ser Alexandre o Grande, né? Conhecido também como Alexandre Magno, da Macedônia. E esses animais, por que aparecem? São pré-históricos, sei lá, são horríveis, não estou entendendo a relação. É muita informação, parece histórias de mitologia. Perdão a ignorância. Irmã, pode ficar tranquila. Você tem que ter em mente o seguinte: na tradição bíblica, os profetas vão trazer realidades do nosso mundo através de símbolos, tá certo? Os animais são apenas símbolos para trazer à tona ali algo que de fato acontece no nosso mundo real. E o símbolo que os animais representam nada mais é do que reinos no mundo real. Não passa disso, tá bom? Isso daqui não começa com Daniel. Jeremias vai utilizar a figura de animais para representar reinos, Isaías também. Isso é algo que já existia nos profetas, tá bom? Acho que um ponto também, Caio, para o pessoal compreender mais melhor, é o ponto de que, para eles, não era algo de outro mundo. Para nós parece meio estranho, mas na época eles entendiam essas referências, né? Você pode ver que em Jeremias ele fala de um leão com asas. Então, o Daniel ele vai usando, você pode ver que sempre ele fala semelhante a um urso, semelhante a um leão, entendeu? Porque é parecido, mas não é. Tem algumas coisas que o leão não teria. E aí ele vai colocando isso para aquelas pessoas da época de Daniel seriam mais fáceis ele decodificar por já estar familiarizado. Como nós estamos anos-luz, né? Não, nem muitas vezes entendemos o Oriente, fica complicado para nós se nós não, de fato, não estudarmos aí, entrarmos de cabeça. Mas como o nosso querido irmão Caio está fazendo aqui, está minucioso, está indo devagar, ponto por ponto, acredito eu que vocês vão sair bem melhores do que estão entrando aqui. Um outro ponto que a irmã falou aí, no caso da onde está Alexandre na Bíblia, irmã, o ponto é o seguinte: e esse é o ponto forte do historicismo. Por isso que nós adventistas somos historicismo, porque a história confirma o que a Bíblia diz, tá? Então o ponto aqui é
tem um chifre, aí esse chifre ele é o primeiro rei, e aí se você for na história, só pode ser Alexandre. E aí você vai com a história confirmando o que a Bíblia está nos dizendo. Então é por isso que nós, adventistas, somos historicistas, porque Deus nos pede fé, mas ele confirma essa fé. E é por isso que nós somos historicistas. As outras pessoas vão, né, as outras pessoas que eu digo assim, os outros meios, eles vão ter mais problemas para resolver essas questões, entendeu? Como a história resolve para a gente, nós não temos tanto problema assim. É aquilo que nós dizemos, Deus é o Deus da ciência, e não a ciência é dona de Deus. Exatamente, irmão, exatamente. Boas palavras. É isso mesmo, irmão. Quando a gente estuda a história, a gente encontra ali os personagens contidos, né? Olha, vamos lá. Simples. Como você descobre também que é Alexandre o Grande? O irmão Roberto falou a respeito disso. Mas pense o seguinte: quando a gente for estudar o capítulo 8, a gente vai ver melhor. O capítulo 8 fala que o bode tinha um chifre. O bode já fala que é a Grécia. E fala que tinha um chifre notável no meio dos olhos. Diz que esse chifre é o primeiro rei. Esse chifre é responsável ali pela queda do carneiro, que representa a Medopécia. Quando você vê na história qual é o rei que derrota a Medopécia, você não pode chegar a nenhuma conclusão a não ser Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande está aqui, tá certo? E assim a gente consegue descobrir os elementos através da história, né? Basicamente isso. Pois bem, a gente não tem mais nenhuma pergunta, não, era só essa, né? Exatamente, mas muito interessante a profecia. Aparentemente é, cara. Você poderia citar o seu nome, por favor? Porque a gente não sabe se é o irmão ou se é a irmã. Del. Você poderia dizer o seu nome no chat? Ah, é Alexandre. Pronto, irmão Roberto. Alexandre está aqui. Por isso que ele se encontrou na profecia. Tá? Você compreendeu o raciocínio? Agora eu compreendi. Por isso que ele não estava entendendo como que ele estava na profecia. Mas fique tranquilo, irmão. Não é você, é outro Alexandre, tá certo? Pois bem, prazer, irmão Alexandre. Mas é basicamente isso, irmão. Se vocês quiserem já sair da sala, o irmão Roberto vai fechar ela. E até o nosso próximo estudo, tá certo? Eu vou ver se vai ser 7h30 ou 8 horas. Mas vai ser nesse período de tempo. E aí a gente vai conversar com vocês lá no grupo, tá certo? Então, uma boa noite a todos. Valeu, irmão Roberto. Agradeço, hein? Falou, Caio. Falou, pessoal.